São 8 horas e 33 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre segurança pública, né, aqui, porque a caçada em relação ao Lázaro, esse bandido que virou aí um assunto nacional, né, Cláudio Humberto? Você já tinha trazido pra gente o destaque aí, logo depois daquele crime terrível, né, contra uma família, que é atribuído a ele pela polícia. E nós estamos acompanhando o 14º dia dessa caçada ao criminoso que se escondeu em mata, as informações cada vez mais desencontradas e a preocupação de quem mora nessas áreas todas mencionadas no estado de Goiás, que tem aí a visita da polícia, cada vez mais homens empenhados nessa caça e, por enquanto, nada da localização do criminoso. E é um assunto, né, Cláudio, que está despertando muito interesse das pessoas pela ficha corrida dele. Toda terça-feira a gente fala sobre segurança pública aqui na Rádio Bandeirantes e hoje nós vamos falar exatamente sobre esse caso. Tem informação, aliás, ao vivo lá de Goiás sobre o trabalho da polícia, Camila, né, Thaís? É verdade. Ao vivo com a gente, a repórter Camila Lopes, falando sobre o 14º dia de buscas pelo Lázaro. Qual que é a informação de hoje, hein, Camila? Bom dia para você. Bom dia a todos. A informação de hoje é que a Defensoria Pública aqui do Distrito Federal já entrou com um pedido, né, que para que Lázaro, caso sendo preso, ele fique em uma cela separada dos demais detentos. A informação que foi passada pela Defensoria é que isso é um procedimento normal, adotado, até devido pela repercussão desse caso. A Defensoria se solidarizou, né, com as vítimas feitas por Lázaro, mas disse que esse é um procedimento normal feito por parte da Defensoria. Hoje, essa força-tarefa também tem aí um reforço de rádios do Exército, né, que facilitam essa comunicação, porque aqui é um local de difícil acesso, sinal de internet, de telefone tem essa dificuldade, então foram disponibilizados esses rádios por parte do Exército. Continuam as barreiras da Polícia Rodoviária Federal ao longo da rodovia, todos em busca de Lázaro. A gente ainda não tem informação, pelo menos ainda hoje não foi falada qualquer informação por parte da Secretaria de Segurança de Goiás, que está comandando esse caso, sobre como estão as buscas por ele. O que se fala é que o cerco está se fechando cada vez mais, mas, no entanto, a gente já não tem essa informação por parte da Secretaria. Que local exato estariam acontecendo essas buscas, como estaria esse cerco a Lázaro Barbosa, que tem trazido aí dias tensos à população, tanto de Girassol, Águas Lindas, Edilândia, que ficam todas próximas aqui ao Distrito Federal, é uma região aqui de Cocalzinho, município goiano. Tá aí então as informações da reportagem da Rádio Bandeirantes, direto de Goiás, e esse vai ser o nosso assunto com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual do Rio, que participa todas as terças-feiras conosco aqui do Jornal Gente. Fala, Cláudio. Então, eu só queria acrescentar a informação de que a Justiça ignorou, decidiu não conhecer essa tentativa aí esperta da Defensoria Pública de atrair holofotes para a Defensoria. A Justiça ontem, sabiamente, aliás, nem sequer tomou conhecimento dessa tentativa aí bizonha da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. É por aí que eu ia começar já, viu, Cláudio, com o doutor Marcelo, né? A gente vê, normalmente, notas como essa da atuação da Defensoria Pública, mas antes do criminoso ser preso, para mim é novidade, viu, doutor Marcelo? Seja bem-vindo à nossa conversa aqui, um bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio Humberto, bom dia, Thaís. Essa nota da Defensoria Pública, essa manifestação, melhor dizendo, da Defensoria Pública, ela reflete muito bem, né, o espírito da nossa legislação, né, por exemplo, da nossa lei de execução penal. Toda a preocupação com o criminoso e nenhuma preocupação com as vítimas. Né? Quer dizer, ninguém se preocupou com a integridade, né? Estão preocupados com a integridade do Lázaro, né? Com a integridade física, com a segurança, mas não se preocuparam com a integridade da dona Cleonice, né? que foi morta, o marido foi morto, né? Os 2 filhos foram mortos por esse Lázaro, né? E todas essas mortes poderiam ter sido evitadas se a nossa lei de execução penal, né,
tivesse como preocupação primeira a segurança da sociedade e entendesse que o objetivo precípuo da pena de prisão não é ressocializar o criminoso, porque o criminoso já vive em sociedade. O Lázaro não era o Robson Crusoe, ele não morava numa ilha deserta, né? Como os traficantes de fuzil que moram a 500 metros aqui do meu prédio, né? Também vivem em sociedade, promovem bailes funks, soltam fogos de artifício para comemorar o aniversário do chefe da facção. Eu ouço daqui do meu apartamento. Não é? Então o problema não é que eles vivam à margem da sociedade, eles vivem dentro da sociedade, mas vivem de fuzil, não é? Vivem matando, vivem estuprando, vivem roubando. Não é? Por quê? Porque tomaram essa decisão. Não é? E a nossa lei de execução penal, não é? Ela parte dessa quimera romântica, né? Um artigo muito bom da juíza Ludmila Lins Grilo, foi escrito essa semana sobre isso, né? Parte da quimera romântica de que o Estado babá pode ressocializar esses marmanjos, não é? que sabem perfeitamente o que estão fazendo, não é? Que fazem o que fazem por decisão própria. E é dentro dessa visão romântica de ressocialização que entra a ideia de progressão de regime. Não vamos deixar que ele cumpra a pena inteira dentro da prisão. Não é? Depois que ele cumprir 1/6, ou 2/5, ou uma fração qualquer, vamos permitir que ele retorne, né, para o convívio com a sociedade. O que aconteceu com o Lázaro? Né? Ele aproveitou essa maravilhosa chance de ressocialização para fugir, né? E para voltar a roubar, para voltar a matar. O sujeito que já tinha 2 homicídios, né, de 2009, se não me engano, 2007, depois um roubo, seguido de um estupro de uma jovem de 19 anos, é preso, né, com enorme dificuldade. Veja a dificuldade que está acontecendo agora para recapturá-lo. Né? Ele é preso e aí, 5, 6 anos depois, concedem para ele a progressão para o regime semiaberto. Doutor Marcelo, é uma mistura de fantasia com a realidade, né? Esse caso, acho que é uma triste amostra da irresponsabilidade desse discurso que nós temos aí muito presente de ressocialização de psicopatas, né? Pessoas que mostram claramente pelo seu histórico criminal que são irrecuperáveis. A psiquiatria forense mundial conclui isso. Por que aqui no Brasil é tão difícil avançar nesse debate, nessa discussão, hein? Porque a visão ideológica que se tem é de que o criminoso é sempre uma vítima da sociedade. Não é uma pessoa que fez escolhas, que tomou decisões conscientes, né? Porque o psicopata ele não é um maluco, né? Um sujeito que rasga dinheiro. Né? Ele é um sujeito desprovido de qualquer empatia, né, para com os outros seres humanos. Né? Mas ele raciocina. Esse Lázaro, nós estamos vendo que burro ele não é. Né? Olha a dificuldade que a polícia está tendo para recapturá-lo. Né? Então ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Né? E a nossa legislação enxerga esse sujeito como vítima. E a gente vê essas situações aí, que a Defensoria Pública, antes mesmo do sujeito ser preso, não, vamos aqui resguardá-lo, etc. Quer dizer, na maior parte dos países civilizados do mundo, esse sujeito não voltaria mais para a rua. Depois dessa sequência de crimes, a punição para ele seria prisão perpétua. Em alguns lugares seria até pena de morte. Mas a nossa legislação, a nossa Constituição, não só proíbe a prisão perpétua, como a legislação infraconstitucional, ela não permite sequer que o sujeito cumpra toda a pena a qual foi condenado. Tudo bem, não pode ter prisão perpétua, mas ele foi condenado com 30 anos, cumpre os 30 anos. 40, cumpre 40. 50, cumpre 50. É o mínimo que você pode esperar. Já que a Constituição proíbe que ele seja segregado definitivamente da sociedade, então que pelo menos ele fique preso de verdade, em regime fechado, sem saidinhas de feriado, né? Que é um negócio inacreditável. Né? Um sujeito com esse perfil é liberado para uma saída de Páscoa. Né? Então, pelo menos que ele fique preso todo o tempo a que foi condenado. Né?
Nós passamos anos e anos com um indivíduo condenado por roubo, como ele, por exemplo, cumprindo 10 meses e voltando para a rua, no regime semiaberto. Isso é um absurdo, isso não faz qualquer sentido. Isso é essa visão romântica, sem sentido, de que o Lázaro pode ser ressocializado fazendo oficina de garrafa PET, de miçanga, de capoeira. Aliás, ele fez. Empatia sexual, hein, doutor Marcelo? Fez um curso de empatia sexual, E a empatia é tão grande que ele sai de lá e mata uma família inteira. Estupra, né? Exatamente. Doutor Marcelo, eu queria saber do senhor o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu com a Defensoria Pública, né, de uma maneira geral. Ontem, no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançou uma caricatura, né, daquelas coisas que é para debochar, só pode ser, para debochar da sociedade, né, das vítimas do banditismo. Lançaram lá um projeto chamado Defensoras e Defensores do Diálogo. É uma iniciativa da Defensoria Pública que o objetivo é incentivar a cultura da paz nas favelas e quer oferecer cursos a moradores e a lideranças locais, ou seja, o tráfico. Quer dizer, nós temos uma Defensoria Pública que está querendo oferecer curso para traficante. É isso, doutor Marcelo? Foi o que eu entendi dessa piada que eu vi ontem no noticiário. Defensoria Pública do Rio de Janeiro já foi modelo para o país, foi uma das primeiras, se não a primeira, a ser organizada. Eu tenho amigos, defensores públicos, né? Eu enfrentei defensores públicos no tempo que eu atuava no Tribunal do Júri, né? E desse enfrentamento muitas vezes surgia uma grande amizade, profissionais competentes, né? E hoje o que eu ouço, inclusive de alguns desses amigos, desses profissionais, é que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está se transformando, né, num diretório do PSOL, né? Está adotando o mesmo discurso, as mesmas palavras de ordem, as mesmas ideias do PSOL, né? Essas ideias identitárias, né? Racismo estrutural, polícia racista, genocida, mata os jovens negros, todo esse discurso psolista, né, que a gente conhece, como se a polícia entrasse em confronto com os criminosos por eles serem negros, eventualmente, não por serem criminosos, né? E como se a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro não tivesse um número enorme de negros, né, em seus contingentes. Então, esse discurso identitário, esse discurso pró-bandido, né, tem sido adotado não vou dizer por todos os defensores públicos, claro que não, mas pela direção da instituição, né, pela chefia da instituição, de tal maneira que alguns defensores, eu ouço isso, né, dos próprios defensores públicos com quem eu converso, eles dizem, olha, estão transformando a nossa instituição numa espécie de diretório do PSOL, do PT, desse tipo de coisa, né? É lamentável isso, né? Porque a função do defensor público é muito relevante. O defensor público na área criminal, ele tem que defender o réu, ele tem que proporcionar ao réu a ampla defesa que a Constituição assegura, né? Mas ele não tem que defender o crime, né? Ele não tem que defender esse tipo de coisa, né? Curso para lideranças comunitárias nas favelas. As lideranças comunitárias nas favelas, no Rio de Janeiro, as associações de moradores, todo mundo aqui sabe, né? Quem é que está lá, quem é que ocupa os postos lá de liderança, né? A quem eles devem obediência. Né? Então, é uma situação muito difícil. E é bom lembrar, né, doutor Marcelo, que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma das autoras, ou um dos autores daquela ação criminosa que impede, que foi, afinal de contas, uma medida concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a atuação da polícia nas favelas controladas pelo tráfico e pelos milicianos. A Defensoria Pública é um dos seus autores, não é? É bom lembrar isso. Exatamente. Não é? O Lázaro não deve saber disso, porque se ele soubesse, ele vinha correndo aqui, porque o melhor lugar para o criminoso se refugiar hoje, graças ao Supremo, são as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro. Tá? Já foi detectada aqui a presença de traficantes do estado do Amazonas, do estado do Pará e do estado da Bahia. Tá? Vieram para cá recentemente, exatamente porque já tem a informação
de que aqui eles estão protegidos contra as operações policiais, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi solicitada, como você lembrou, dentre outros, pela Defensoria Pública, Partido Socialista Brasileiro, né? E que conta com o apoio entusiástico do PSOL, do PT, etc. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, professor de Direito Processual Penal da UERJ, procurador de Justiça no Rio de Janeiro, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor sobre efetividade de operações policiais, o senhor que atua nessa área há tanto tempo. Porque é claro que há um grande temor da população dessa região de Goiás em relação a esse cidadão, o Lázaro, e a polícia não pode fechar os olhos a isso. Ao mesmo tempo, nós temos visto operações com 200, 300 policiais, helicóptero, um grande empenho de força policial e de dinheiro na caça a esse cidadão, que até agora não teve resultado. E a força policial é escassa. Se você tem 300 policiais caçando uma pessoa no mato, esses 300 policiais não estão fazendo policiamento em outros locais. O que falta, na opinião do senhor, para que essa operação tão relevante tenha também efetividade? Olha, Thaís, eu vou de novo chamar a atenção para a questão da legislação, né? Você tem esse gasto de dinheiro, esse empenho, esse comprometimento de um número de policiais, ou seja, em termos de recursos humanos, né? Que, como você lembrou, certamente vai enfraquecer a repressão a outros crimes. E aí o que vai acontecer, né? Se afinal o Lázaro for recapturado, né? E eu acredito, espero que ele seja, não tenha dúvida, né? Vai chegar um determinado momento aí para frente que ele vai ter de novo direito ao regime semiaberto, à saidinha de feriado. Quem acompanha o nosso programa aqui pode até achar que não é possível, não acredito numa loucura dessa. Mas é verdade, né? Não há limite, né? E aí ele vai ter direito ao semiaberto. Vocês lembram daquele, né? Nós comentamos aquele bandido lá de Porto Alegre que matou a mãe na porta da escola, né? Ele já estava no 5º, 6º, 7º, sei lá qual, né? Processo, condenação e sempre com direito, num determinado momento, a voltar para a rua, no semiaberto. Então você vai ter, depois de todo esse gasto, depois de todo esse esforço, né? O senhor Lázaro, daqui a algum tempo, vai voltar para a rua, né? E provavelmente vai fugir. Por quê? Porque esse é o perfil do criminoso, né? Que se você permite que ele vá para a rua, ele aproveita essa oportunidade para fugir. E é isso que a nossa lei se recusa a enxergar. Existe um criminoso que tem que cumprir a pena inteira em regime fechado, porque senão ele vai fugir e vai matar a mãe, o pai, os 2 filhos, a família inteira, vai estuprar, vai fazer... É isso. Né? Essa foi a minha história aí no Tribunal do Júri, nos 20 anos que eu passei lá, né? Processando por homicídio pessoas que haviam sido condenadas por roubo à mão armada e fugiram no primeiro dia de regime semiaberto, na primeira semana, no primeiro mês, né? E aí estupraram, mataram, voltaram a praticar roubo à mão armada. Né? Então não é possível, né? É preciso que se entenda que o objetivo da lei de execução, o objetivo da pena privativa de liberdade é segregar o sujeito da sociedade. Esse sujeito não pode conviver em sociedade, porque senão nós vamos pagar com vidas de inocentes. Uma família inteira perdeu a vida graças à oportunidade que o senhor Lázaro teve da saidinha temporária do regime semiaberto. Isso teve um preço em vidas inocentes. Né? E é preciso que o foco seja o direito das pessoas comuns, dos trabalhadores, o direito à segurança pública, o direito à vida, né? E não o direito do criminoso. Né? O criminoso abriu mão do seu direito à liberdade, né? No dia em que ele resolveu matar, que ele resolveu estuprar, que ele resolveu assaltar. Ele abriu mão desse direito. Né? Naturalmente, as nossas condições do sistema carcerário têm que ser melhoradas. Né? Isso aí não há dúvida alguma, as condições são precárias, mas devolver o sujeito para a rua depois de um sexto de cumprimento de pena, de 2/5 ou o que for, isso não faz sentido algum para esse tipo de criminoso. É preciso que ele seja segregado,
É o que a gente chama de efeito de prevenção geral e especial da pena de prisão. Prevenção especial porque aquele sujeito não vai estar em liberdade, não vai poder matar essa família inteira. E prevenção geral porque os outros criminosos vão dizer, puxa vida, ele foi condenado a 20 anos e vai cumprir os 20 anos. É melhor eu não tentar copiar o exemplo dele. Dr. Marcelo Rocha Monteiro está sempre conosco aqui às terças-feiras, nesse horário, para debater segurança pública com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Você perdeu algum comentário? Está lá no nosso YouTube. Já falamos sobre benefício de preso, já falamos sobre maioridade penal, a questão dos traficantes de drogas e da milícia no Rio, da lei de drogas. Hoje o assunto foi o caso Lázaro. Na semana que vem ele volta para conversar conosco. Um abraço, hein, doutor Marcelo? Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.